estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Sabes quem é Jesus, porque venceu na cruz, sendo dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Graça e paz, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma live de meditação na palavra do Senhor nosso Deus. E hoje nós vamos falar, continuando ainda o assunto da vinda do Senhor Jesus Cristo, vigiando a espera do Rei. Foi um tema que eu preguei hoje na sede da ADBV, nossa querida igreja, que a gente quer um bem enorme. E eu partilhei com os líderes e queria também partilhar com você este texto da palavra de Deus. Mateus 24, 45 em diante. Hoje nós vamos falar sobre vigiando a espera do Rei, ou o preparo do cristão para o retorno de Cristo. O Senhor Jesus disse: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos para meditar na Tua Palavra nesta noite. Pedimos que o Senhor fale conosco através da Sua Palavra, porque é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus eu te peço, te oro e te agradeço. O Senhor Jesus, nesse texto, ele alerta para o preparo daqueles que se dizem servos dele, para sua segunda vinda, seu segundo advento, sua segunda volta a este mundo. E quando Jesus está numa série de pregações sobre esse tema da sua volta, da sua vinda, ele faz uma ilustração, ele conta a história de dois servos, né? E alguns entendem que é um, que pode agir de duas maneiras. Outros estudiosos entendem que são dois servos. Então, é peculiar do Evangelho de Mateus que ele faça sempre essa dupla e um contraste. O Evangelho de Mateus, Mateus diz que Jesus, ao findar seu sermão, ele conclui dizendo que aquele que ouve e obedece é semelhante a um homem que construiu sua casa em cima de uma rocha e que veio a tempestade e não derrubou aquela casa. E o que não obedece é semelhante àquele que construiu a sua casa na areia e veio a tempestade e destruiu. Jesus vai dizer que existe a porta larga e a porta estreita, o caminho espaçoso e o caminho apertado. Ele vai dizer que existem as virgens prudentes e as virgens loucas. Então é próprio de Mateus falar
de contraste, de colocar dois. E aqui Jesus vai falar de dois servos. De um que se preparou e de um que não se preparou. E ele vai falar dos cristãos, da cristandade. E ele vai falar de que nesse meio, de pessoas que professam a fé cristã, existem dois tipos: o verdadeiro cristão e o cristão nominal, aquele que é cristão simplesmente por ter nascido em um país cristão, por ter nascido em um lar cristão ou por se declarar cristão. E aí Jesus vai contar a história de dois servos. E ele vai falar, em primeiro lugar, do verdadeiro cristão. Que este verdadeiro cristão, ele está preparado para a sua segunda vinda. E Jesus vai dizer que o verdadeiro cristão, ele tem um pressuposto. Ele carrega consigo algo que o move, que o leva. Porque eu e você, nós somos movidos por ideias, por ideais. Então, todas as pessoas, elas são movidas por uma ideia, por um ideal. Na teologia nós chamamos de uma teologia. Então, uma pessoa de uma ideia acerca de Deus. No caso aqui, acerca da escatologia, a vinda de Cristo. Então, o primeiro servo, Jesus diz que quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo. Nos dias de Jesus era muito comum as pessoas serem escravas. A palavra servo aqui é doulos, escravo. E cerca de 60% da população do Império Romano era constituída de escravos, gente sem direito. Mas tinha escravo que conquistava a lealdade, por sua lealdade conquistava o coração do seu senhor. Então, naquela época era muito comum um dono entregar todos os seus bens nas mãos de um escravo de sua confiança, alguém que vivia para este senhor, alguém que era mais do que um escravo, era alguém leal, dedicado. Se você vê na escritura do Antigo Testamento, você vai ver que Abraão tinha um homem chamado Eliezer, que era responsável por fazer esse tipo de coisa. Se você for ver na história do Gênesis, você vai encontrar a pessoa de José, que foi tão leal que o Potifar não sabia do que tinha. Mas José, sendo escravo, era o responsável, era o administrador de todos os bens, de fato que o Potifar não precisava saber de nada, porque tudo que estava nas mãos de José crescia, prosperava, era abençoado. Então, era comum. Jesus ele sempre fala de coisas comuns. A Bíblia ela é difícil para nós que vivemos em outra cultura, 2000 anos depois. Mas, Jesus diz assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa? O primeiro está preparado para a segunda vinda de Cristo, porque ele tem esse pressuposto. Qual é o pressuposto? Fidelidade, lealdade. Ele era leal, ele era fiel. Então, ele era fiel em sua essência. Então, o primeiro servo, o que se preparou, ele era fiel, não porque o seu senhor ia voltar, mas porque ele era fiel. Mas porque fidelidade fazia parte do seu caráter, do seu conjunto de valores. Então Jesus diz, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Então, aquele cristão verdadeiro é aquele que é fiel, é aquele que é leal, é aquele que ama o seu Senhor Jesus Cristo. É aquele também que é prudente, que sabe o que tem que fazer, quando fazer e como fazer.
E Jesus diz: quem é, pois, o servo fiel? Aquele primeiro servo era tão leal que o seu senhor entregou tudo nas mãos deles. E naquela época era assim: o servo fiel era chefe dos outros servos. Então havia uma espécie de hierarquia. Havia o dono, o rei ou o dono da casa, um empregado a quem o dono da casa escolhia para ser o líder dos demais, uma espécie de mordomo, e os outros ficavam abaixo dele na pirâmide. E o Senhor sempre escolhia um que fosse leal, fiel, prudente, que não fosse desperdiçar, que tivesse capacidade de perspectiva e capacidade de olhar para o futuro e ver as circunstâncias, ver as oportunidades, ver a hora de investir, a hora de não investir. Então tinha que ser alguém que não apenas fosse fiel, mas que fosse também alguém prudente. Alguém que soubesse a hora de agir. Então, esse primeiro cristão verdadeiro é aquele que é fiel. É aquele que fidelidade não depende dos outros. Porque hoje eu fico admirado porque a nossa régua é o outro e não Jesus Cristo. A nossa regra de fidelidade é o outro e não Jesus Cristo. Você vê as pessoas dizendo: não, sua educação, a minha educação depende da sua. Quer dizer, se você for mal educado, a minha educação vai para o espaço. A pessoa diz: se o fulano faz, então nós também podemos fazer. Ah, mas se o malvado faz, o cristão também pode fazer. Será que é assim? Será que o verdadeiro procedimento é assim? Será que a minha fidelidade depende da fidelidade dos outros? Então aquele servo, ele era fiel, independente do seu senhor estar em casa ou não. Porque o seu senhor entregou a ele tudo, deixou ele como verdadeiro dono. Quem chegasse lá imaginava que ele era o verdadeiro dono. E ele tinha autoridade para tudo. Mas o que ele fez? Ele tinha esse pressuposto, que era de ser fiel ao seu Senhor. E sendo fiel, ele continuou trabalhando, como se ele não tivesse atingido o posto mais alto. Como se ele não tivesse, por um tempo, alcançado a condição de Senhor. Ele agora está acima dos demais servos da casa. Ele agora manda e desmanda. Mas esse é fiel. Então ele tem um pressuposto: eu não sou o dono. Eu sou apenas um servo. E em minha servidão eu vou ser leal, eu vou ser fiel. Ele estando ou não estando. Ele sendo breve na sua viagem ou demorando. Eu vou continuar dando o melhor de mim, dando o melhor do meu trabalho, dando o melhor da minha potencialidade, das minhas capacidades para o bom andamento. Eu não vou deixar que esta liderança momentânea suba a minha cabeça. E aí ele é prudente. Ele sabe a hora de investir o dinheiro, ele sabe a hora de não investir. Ele sabe como tratar aqueles que estão abaixo. Ele sabe ter pulso sem ser bruto, sem ser grosseiro. E aí ele faz o seu trabalho e ele continua. Ele não está trabalhando porque ele tem medo. Ele não está trabalhando porque o seu senhor está ali, o seu senhor foi embora, está longe, ele é o patrão, mas ele sabe quem ele é. Ele não se perdeu nessa história.
O grande problema é que muitos de nós nos perdemos nessa história. Muitas vezes Deus nos eleva, Deus nos oportuniza com posições de liderança, com posições de bênção. A gente chega a ser empresário, chega ao alto, ao ápice na carreira, chega ao ápice na política, chega ao ápice em muitos lugares da vida, e aí a gente cria um complexo de endeusamento, de divindade. A gente cria um complexo de... A gente esquece que tudo que nós temos foi alguém que nos deu. E que isso que nós temos, nós somos mordomos. E que o verdadeiro dono é Deus. Então, se a pessoa tiver esta consciência, esse pressuposto, eu não sou dono. O verdadeiro dono é Deus. Tudo que eu tenho vem dele, é dele, para ele, e vou prestar contas a ele. Então, nada do que eu tenho é fruto somente do meu labor. Eu trabalhei muito, mas a bênção de Deus veio. Eu estudei muito, mas a bênção de Deus veio. Então, a pessoa tem esse pressuposto de fidelidade, de dizer, Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor. Eu não vou deixar que esse complexo, essa síndrome de divindade suba a minha cabeça. Que eu acho que eu sou Deus, que eu agora posso ditar regras. Que eu posso agora ser infiel, que eu posso agora fazer o que eu bem quiser. Porque há muitas pessoas que dizem assim, eu faço o que eu quero porque a vida é minha. Se a vida é sua, não morra. Se a vida é sua, então você é capaz de não morrer. Se você tem poder sobre a sua vida, então você não morre. O único que pode dizer a vida é minha é Deus. Eu e você não podemos, porque se a vida fosse nossa, nós a retínhamos. Mas nós não podemos retê-la quando a morte bate à nossa porta. Então aquele servo continuou trabalhando, dando o melhor de si, sabendo que, embora temporariamente estivesse numa posição superior aos demais, ele continuava servo e ele tinha que prestar conta ao seu Senhor. Então isso que acontece conosco. É quando a gente descobre o seguinte, eu não sou dono de nada. Tudo que eu tenho pertence a Deus. E por algum tempo, ele me deu o privilégio de administrar. E a pergunta é, como eu estou sendo diante das bênçãos que eu recebi de Deus, de ser patrão, de ser chefe, de ter alcançado o ápice em qualquer área da vida. Como é que eu me sinto? Será que eu me sinto uma divindade com plenos poderes, ou será que eu ainda mantenho a humildade de saber que tudo que eu tenho vem de Deus, que tudo que eu tenho me foi cedido por Ele, que tudo que nós temos é presente dele? Então, quando a gente perde essa noção, a gente se perde na vida. Então nunca deixe que o complexo de divindade venha sobre você e que você ache que você é um ser onipotente, que chegou ao alto da carreira pelo seu próprio esforço. Mesmo que você tenha trabalhado e batalhado bastante, nada do que nós temos é nosso por direito. Tudo que nós temos é dádiva de Deus. Foi Ele que estendeu a mão e nos colocou onde nós chegamos. A segunda coisa é que aquele cristão verdadeiro é aquele que é vocacionado. É aquele que o Senhor transformou. É aquele que o Senhor chamou. Não é aquele que se diz, mas é aquele que foi feito. Diz assim, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo. Esse servo verdadeiro, esse cristão verdadeiro, é aquele que tem a consciência de que ele foi constituído por Deus. É aquele que sabe que ele foi escolhido por Deus. É aquele que sabe que Deus, em sua eterna e infinita bondade, cedeu a ele esta honra, este privilégio. E aí a pessoa não sobe a cabeça. Aí a pessoa pode ocupar a posição que ocupar, ela não vai subir a cabeça porque ela sabe
que o que ela tem foi dado, que o que ela é bênção de Deus, e que foi o Senhor que o constituiu. Não foi ele que venceu só. Eu e você jamais venceríamos só. Jamais chegaríamos onde temos chegado sozinhos. É esta ideia que tem que estar por trás e controlar a nossa vida, para quando Jesus vier não nos encontrar como pequenos deuses, para dar sustento ao seu tempo. Então, aquele homem ficou com a chave da despensa. E ele tinha que, na hora, dar sustento à família do patrão, dar alimentação aos seus empregados que estavam subordinados a ele. E ele tinha que saber de tempo, da hora, o quanto, para nem dar de mais, nem dar de menos, nem gastar, nem desperdiçar os bens do seu Senhor. Mas a importância, o que me chama a atenção é o Senhor constituiu sobre a sua casa. Se nós quisermos estarmos preparados para a vinda do Senhor, nós temos que ter essa consciência de que quem nos constituiu, quem nos escolheu, foi Deus. De que nós somos seres constituídos. Nós não somos seres que fizemos as coisas por nós mesmos. Nós não somos seres que conquistamos por nós mesmos. Nós não podemos bater no peito e dizermos: eu cheguei onde cheguei por mim mesmo, pela minha luta, pelo meu poder. Isso é insanidade. A terceira coisa é que um cristão verdadeiro é aquele que persevera no seu serviço. A segunda coisa, meus irmãos. Jesus diz assim: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Aquele homem estava servindo e Jesus disse: olha, vai ser bem-aventurado, vai ser Macarios, que é feliz. Ele vai ser feliz quando o seu Senhor vier e o achar servindo. Porque ele está feliz com o que ele é. Porque um dos grandes problemas da nossa vida é que a gente nunca está contente. Nós vivemos em uma sociedade que cada vez quer mais, que nunca é o suficiente. Mas esse servo, Jesus diz: bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor vier, o achar servindo. Jesus disse: ele é feliz. Ele está trabalhando, e quando ele está trabalhando, ele não deixa que o poder suba a sua cabeça, que a oportunidade transforme seu ser. Porque primeiro ele é fiel, e segundo, ele vive para servir. Ele está muito contente. Ele nunca teve o desejo de tomar o lugar do dono. Ele não é o diabo é que desejou ser igual a Deus. Não, aí caiu. Todas as pessoas que não estão contentes com o que são um tipo de diabo. São um tipo de gente que você não pode confiar. Mas esse aqui é aquele que está servindo no gerúndio, que no grego é o particípio presente. Ele continuou servindo, ele não deixou que o poder subisse a sua cabeça. E aí ele distribui, e ninguém percebe que, apesar dele ser o senhor da casa, na ausência do dono, ninguém percebe, e ele não vê o tempo passar, ele se delicia no serviço. Nós temos muita gente que não consegue ser feliz no que faz, porque só pensa na recompensa. Muitas pessoas que vão para a faculdade já pensando em quanto vão ganhar. A pessoa nem se formou, já está pensando em quanto vai ganhar. A pessoa começa o mês e ela já está pensando no final do mês, e por isso ela é infeliz. Porque ela fica contando, hoje é primeiro, segundo, terceiro. Puxa vida, como o final do mês está longe. Então ele passa o mês trabalhando, servindo, mas ele passa o mês assim, irritado, aborrecido, com raiva de tudo, descontando nos seus colegas. Por quê? Porque ele não tem prazer em servir, ele está ali só pelo o que ele vai ganhar no final do mês. O ato de trabalhar, o ato de servir, para ele não é importante. Mas para esse aqui era.
Ele se alegra em servir. E Jesus diz que ele vai ser feliz servindo. Ele é feliz servindo. Ele é feliz trabalhando. O salário é consequência. E aí quando a pessoa é feliz naquilo que faz, quando a pessoa é feliz, é realizado com aquilo que faz, ela não vê o tempo passar, ela não fica contando assim, um dia, 2 dias. Quando ela menos pensa, 2 dias, quando ela menos pensa, o tempo passou. E ela se divertiu, e ela usufruiu do tempo. E aquele servo era assim, Jesus disse, bem-aventurado, feliz é a pessoa que trabalha nessa felicidade, feliz é a pessoa que me serve com felicidade, que não me serve esperando que eu volte logo, a qualquer momento, porque ele não está alegre com o trabalho que eu lhe dei, ele está alegre, ele só vai ficar alegre com a recompensa que eu vou dar. O que ele quer não é o trabalho, é só a recompensa. E muita gente está assim, muita gente não quer servir a Jesus, que é o que Jesus tem para dar, não é feliz em nos servir. Vai ser feliz um dia, imagina que será feliz um dia, quando Jesus voltar, ele está desperdiçando de ser feliz agora. E em terceiro lugar, o cristão verdadeiro será galardoado. Jesus disse, em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Aquele servo que teve momentaneamente a gerência de todos os bens, que foi fiel, Jesus diz, quando ele voltar, ele vai o colocar agora legalmente sobre todos os seus bens. Agora aquele que foi provado, testado e aprovado, agora vai receber a recompensa. Recompensa essa que ele não estava atrás, recompensa essa que foi consequência. E sabe por que muita gente não sobe na vida? Sabe que muita gente não consegue alcançar a glória? Sabe por que muita gente não consegue chegar no topo? Porque não tem prazer na subida. Porque para ele a vida só teria 2 degraus. O primeiro e o último. Não teria os degraus do meio, porque ele não tem prazer nos degraus do meio. Mas o verdadeiro cristão é aquele que tem prazer no serviço, que tem prazer na caminhada. É aquele que tem prazer na caminhada. É aquele que se sente feliz nesta caminhada com Cristo, que se sente realizado em poder trabalhar com Cristo. Então Jesus disse assim, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então o verdadeiro cristão é aquele que quando Jesus vier, ele vai ser conhecido. Ele vai ser recompensado, porque ele não deixou que o poder passageiro lhe subisse a cabeça, porque ele se manteve fiel. Ele se manteve fiel à palavra de Deus, ao Senhor Jesus, trabalhou com afinco, mesmo não tendo ninguém olhando, ninguém acima dele no momento, o único que estava acima dele estava longe. E o verdadeiro cristão é assim, ele sabe que lhe é servo, que nada do que ele tem é dele, tudo foi dádiva de Deus. E quer Jesus esteja aqui, quer Jesus esteja no céu, quer Jesus venha logo, quer Jesus demore, ele está dando o melhor de si, usando as capacidades a ele dada por Jesus Cristo para promover a glória do Senhor. E quando Jesus vier, não tem perigo deste não ser encontrado abençoado. Porque tem muita gente que a vinda de Jesus o inertiza, o paralisa. Ele fica tão preocupado com a vinda de Jesus que ele acaba não fazendo nada. Até o sonho dele, quando ele sonha Jesus voltando, ele fica. Ele diz, eu sonhei, pastor, que Jesus voltava e eu ficava. Porque ele está tão preocupado. Mas esse servo aqui não está preocupado com a vinda. Deus abençoe Isabel, seja bem-vinda. Esse servo aqui não está preocupado com a recompensa. Ele é fiel, e porque ele é fiel, ele está dando o melhor.
Na presença ou na ausência? Porque o verdadeiro fiel é assim. Ele é fiel na presença e muito mais fiel na ausência. É valor dele. Não é algo que está fora dele. E Jesus diz que quando ele vier, aí vai receber a recompensa. Mas aí Jesus fala, tem um outro. Tem o cristão nominal, que é aquele que é da boca para fora. O cristão nominal, ele também tem um pressuposto. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá. Qual é o pressuposto dele? O Senhor não vem tão cedo. Ele tem esta ideia que vai movê-lo. O outro tem a ideia de que ele deve ser fiel. O outro tem a ideia de que ele deve ser prudente. Certo? Então, o outro está preocupado consigo, com características do seu caráter. Esse aqui, o pressuposto dele é fora dele, não é nele. Ele não se deixa transformar, ele não está preocupado em mudar o caráter. Ele está pensando se o seu Senhor vai ver ou se não vai ver o que ele faz. E se o seu Senhor vem logo ou não. Se dá tempo ele aprontar ou não. O que ele pode fazer de errado na ausência do seu Senhor. Esse é o pressuposto dele. E nós temos muita gente assim que não consegue chegar a lugar nenhum, porque só faz as coisas na presença do chefe, na presença do dono, na presença de alguém maior. Só faz se alguém estiver vendo. Ele não é leal, ele não é eficiente, ele não tem essa noção. Ele está pensando no intervalo entre o visto e o não visto, entre onde tem as câmeras para vê-lo e onde as câmeras estão quebradas. Onde tem alguém o observando, então ele faz de conta que faz. Mas quando ninguém está observando, então ele começa a aprontar. Porque ele não tem valores dentro dele. Os valores dele dependem das circunstâncias. Se tiver alguém vigiando, então ele aparenta ser bom. Se não tiver ninguém vigiando, então ele se mostra quem ele realmente é. Então ele imaginava, o meu Senhor tarde virá. Se o meu Senhor tarde virá, então eu vou aprontar. O cristão nominal pratica abuso de autoridade e relaxa moralmente. Jesus diz, e começar a espancar os seus conservos, que eram os servos que estavam abaixo, e a comer e a beber com os ébrios, com os bêbados. Jesus diz que aquele que não tem essa noção de fidelidade, de lealdade, mas que está pensando em, o patrão foi embora, o patrão está longe, ninguém está vendo, eu agora estou no lugar, eu agora é que dito. Então ele agora começa a assumir o complexo de divindade, ele acha que ele é o máximo, que tudo que tem ali, ele cria um mundo de ilusão, e ele acha que chegou ao poder por conta do esforço dele. Ele acha que conseguiu vencer na vida por conta do seu trabalho. Ele acha que conseguiu alcançar uma faculdade, um doutorado, um pós-doutorado por conta do seu estudo. Aí ele começa a imaginar isso e ele acha agora que ele é maior do que todo mundo. Então ele começa a ter esse complexo de divindade, que ele está acima de tudo e de todos, e que todos ali estão abaixo dele, por isso ele pode gritar, por isso ele pode passar por cima, por isso ele pode ser arrogante, por isso ele pode fazer o que ele bem quiser. Nós vimos um caso agora na televisão aí de arrogância, de prepotência, de gente que tem esse complexo de divindade, de gente que acha que o que tem não recebeu, de gente que acha que o patrão foi embora, então eu posso aprontar. E o patrão não está aqui, Jesus não está aqui, então eu posso aprontar. Então eu sou a autoridade. E Jesus disse, ele começa a espancar os seus servos. Agora ele não trata bem o patrão, não está, então ele começa a bater, a botar gente no tronco. Ele começa a escravizar aqueles que estão abaixo dele. E diz o ditado, se você quer conhecer alguém, dele poder. Então esse homem aqui agora é o contrário do outro, ele não é leal. Assim que o patrão dobrou a esquina, ele já mudou de atitude.
porque ele não era leal, ele não era fiel. Ele é de acordo com as circunstâncias. Circunstâncias vão mudando a pessoa. Então tem gente que, se ela está num lugar bom, ela parece boa, mas se ela está num lugar ruim, ela também é ruim. Então o lugar muda a pessoa, as circunstâncias mudam a pessoa. E agora ele começa a ter esse complexo de autoridade, e como ele começa a ter esse complexo de autoridade, ele começa a pisar todo mundo, massacrar todo mundo, atacar todo mundo. Querer pisar, se achar o melhor. E aí ele acha que pode beber, fumar, que a vida dele, que ninguém tem direito de se meter, e aí ele faz o que bem quer, e aí ele vira alguém sem freio, alguém sem limite, porque quando você sabe que Deus te deu, você tem limite, você está fazendo as coisas pensando naquele que te deu. Quando você acha que você conquistou, você está fazendo as coisas por você mesmo. Então você é a lei para você. E o cristão nominal será pego de surpresa. Jesus disse: virá o Senhor daquele servo num dia que não espera e a hora que ele não sabe. Ele está tão acreditando que ele é Senhor, que ele é dono, que ele esqueceu que ele é servo e que um dia o seu Senhor vai voltar. E tem um monte de gente que esqueceu que Jesus vai voltar e que vai pedir de nós tudo aquilo que nos deu. E que todas as riquezas que nós conquistamos, todos os diplomas que nós conquistamos, Jesus Cristo vai voltar numa hora em que aquela pessoa não espera. E por que ela não espera? Porque ela não está mais preocupada, ela acha que quem vem é ela. Ela não vê mais ninguém acima, ela não olha mais para cima, ela só olha para baixo, porque ela não tem do lado, ela não tem do outro lado, e acima muito menos, ela só tem, todo mundo está abaixo dela, então ela não está preocupada com nada. E tem muita gente assim hoje, que vive como se não tivesse ninguém acima. E o cristão, certo, nominal, será condenado. Jesus disse: o Senhor daquele servo virá numa hora que ele não sabe, ele vai ser pego de surpresa, aí ele vai descobrir, aí ele vai acordar do sonho de prepotência, de arrogância, de achar que ele era dono, de achar que ele era o maior, de achar que ele era Deus. E aí, quando o Senhor vier e começar a pedir conta, Jesus diz: e separá-lo-á. E esse verbo separar, no grego é dicotomel, é cortar em dois. Já que ele tinha uma cara para cada estação do ano, já que a vida dele dependia a fidelidade dele dependia, se tivesse alguém olhando ele era fiel, se não tivesse ele estava bebendo, ele estava agredindo as pessoas. Capaz, Deus abençoe. E aí Jesus diz: e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. É triste que Jesus diz que muitos ditos cristãos irão para o inferno, que muita gente que se diz pastor, padre, que se diz cristão, que frequenta templos religiosos, são cristãos apenas da boca para fora. São cristãos que estão nesse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus aprontando tudo. São cristãos que conseguiram alguma coisa na vida e ficaram arrogantes e fizeram leis para si e esqueceram de Deus. São cristãos que serão pegos de surpresa, porque esqueceram de quem lhes deu tudo. E são cristãos que não conhecem a Cristo. E por não conhecerem a Cristo, por acharem que tudo que tem é conquista deles, tudo que tem foi pela força deles, foi o braço deles, a cabeça deles. Então eles não se dobram a ninguém, então eles fazem o que querem. E estas pessoas vão ser pegas de surpresa quando o verdadeiro dono voltar. Aí é que eles vão vai cair a ficha e eles vão dizer: eu não era dono, eu era apenas um mordomo. A firma que eu tinha, eu era o mordomo. A faculdade que eu tinha, eu era mordomo desse saber. A posição política que eu tinha, eu não era o dono, eu era o mordomo. O verdadeiro dono é Jesus Cristo. E quando Jesus vier, muita gente vai descobrir que não era o dono, que era mordomo.
e que não foi fiel nesse espaço que Jesus lhe deu, nesse tempo que Jesus lhe deu, foi infiel e por isso não vai morar com Jesus no céu. Não é digno, porque não se provou fiel. Então, o primeiro, o Senhor foi embora e ele foi fiel. O segundo, bastou o seu Senhor ir embora para ele não ser mais fiel. Então, Jesus vem buscar gente, seres humanos, que são fiéis a Ele, leais a Ele, na presença ou na ausência. Principalmente nesse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Pessoas que trabalham com alegria. Pessoas que vivem para o Senhor com alegria. Pessoas que não estão esperando a recompensa. Que o trabalho que Jesus lhes confiou, que a oportunidade que Jesus lhes deu, já é a recompensa. Mas Jesus ainda vai recompensá-los. Mas há aqueles que são só de nome. E por isso eles estão pensando quando é que eles podem arrumar uma ocasião para aprontar. E em segundo lugar, que eles se acham divinos e começam a maltratar os outros, e aí começam a fazer o que bem querem e esquecem todas as leis, porque agora ele é a lei. E em último lugar, pessoas que serão pegas de surpresa e que o seu sonho de divindade se acabará e descobrirá que não passava de um mordomo. Senhores, deputados, juízes, presidentes, reis, rainhas, patrões, professores, doutores, filósofos, teólogos. Saibamos, nós somos apenas mordomos, servos. Nós não somos dono de nada, não tem nada que nós tenhamos que nós não tenhamos recebido. E se nós tivermos essa consciência, nós vamos servir ao Senhor e dizer tudo que eu tenho veio dele e a ele eu vou prestar conta. Mas se nós agirmos como aquele outro, nós vamos pensar que tudo que nós conseguimos é trabalho nosso, esforço nosso, que nós não vamos prestar conta a ninguém, e aí a gente vai ser pego de surpresa. E aí a gente vai tomar um grande susto quando Jesus vier e a gente descobrir que nada do que nós tínhamos era nosso. E que nós não passávamos de mero mordomo, nós vamos ser envergonhados e nós não vamos poder ir com ele para o céu, porque nós não nos mostramos fiéis. Então a pergunta é, para encerrar nossa live de hoje, que tipo de servo você é? Você é aquele servo fiel, leal, que ama Jesus Cristo, que crê nele como Senhor e Salvador, que se arrependeu dos seus pecados, que trabalha e que agradece a ele pelas oportunidades que ele deu na área espiritual e em todas as áreas da vida. Você é aquele que trabalha com gosto, com prazer, que vive a vida com leveza. Você é aquele tipo de cristão que sabe que a recompensa é só uma consequência do seu trabalho, mas que o seu próprio trabalho já é bom. E sabe que quando o Senhor vier, vai recompensar, mas ele não está trabalhando por conta da recompensa. Ele não está trabalhando por conta das coroas ou do que ele vai conseguir. Ele está trabalhando porque ele gosta, porque ele faz o que gosta, e porque ele está pensando no bem do seu Senhor. E quando você está pensando no bem de Jesus, Jesus está pensando no seu. Quando você está pensando nas coisas de Jesus, ele está pensando na sua vida, na sua família, no seu lar, nas suas dificuldades. Mas esse outro, quando o Senhor saiu para a viagem, ele já estava pensando, ele vai demorar. E se ele vai demorar, então eu vou aprontar. Então tem um monte de gente que, só porque Jesus não está visível, só porque ele não vê Jesus, ele acha que agora ele assumiu o lugar de Deus. Então, só porque ele foi eleito, só porque ele conseguiu uma cadeira, uma cátedra, só porque ele conseguiu amealhar uma grande quantidade de dinheiro, ele acha que agora ele é o dono de tudo. Em que ele pode maltratar, que ele pode pisar, que ele pode humilhar, que pode fazer o que bem quiser, porque ele não tem ninguém acima dele, está todo mundo abaixo dele, e aí ele apronta. E Jesus disse que esses que têm esse sonho de divindade, de onipotência, vão ser pegos de surpresa. Quando ele voltar, vão descobrir nada que eu tinha. Era meu. Eu era mordomo e não sabia. E o pior, fizeram uma péssima mordomia. Usaram o que Deus tinha. Para que você está usando seu corpo? Para que você está usando o dinheiro que Deus deu?
Como é que você está usando a inteligência que Deus deu? Para a glória de quem? Para a sua glória ou para a glória de Deus? Se você estiver usando errado. Se você se enquadrar nesse segundo servo. Então arrependa-se hoje. Peça perdão a Jesus. E diga a Ele: Senhor, salva minha alma. Perdoa os meus pecados. Senhor, eu tenho andado. Eu não tenho sido fiel. Eu tenho aproveitado esse espaço entre o Senhor subiu ao céu e o Senhor vai voltar, e eu tenho feito coisas terríveis. E eu tenho maltratado as pessoas que estão abaixo de mim. Eu tenho feito minhas próprias leis. Eu tenho caído na farra, ninguém pode fazer nada. Eu faço o que eu quero, eu sou dono da minha vida. Eu esqueci de que eu sou apenas um mordomo. O Senhor não deixa que eu esteja assim por ocasião da tua vinda. Jesus não quer encontrar você assim e de maneira nenhuma quer destiná-lo com os hipócritas. Mas Ele quer salvar você. Ele quer que você esteja como aquele primeiro, leal, trabalhando com alegria, produzindo com alegria, para quando Ele vier recompensar você. Então, onde você estiver, se você se enquadra naquela segunda pessoa, então se arrependa. Porque possivelmente Jesus estava direcionando aquela palavra aos líderes religiosos da nação judaica, que eles se achavam divinos, acima de todas as nações, acima de todas as pessoas, e que todo mundo estava abaixo deles. Então por isso eles podiam falar mal, por isso eles podiam pisar nas pessoas. E hoje tem um monte de gente que está fazendo isso. Então arrependa-se. Hoje arrependa-se dos seus pecados, porque Jesus está voltando. E Ele quer encontrar você, um servo fiel, uma serva fiel. Que Deus abençoe. Até amanhã. Amanhã ao meio-dia nós temos estudo bíblico pelo Facebook, Comunidade Bíblica Online. E amanhã às 23 horas, se Deus permitir, e 30 minutos, entre 23 e 23h30, eu estou entrando aqui pelo Instagram para nós trazermos a reflexão da palavra de Deus. E eu queria pedir a você que meditasse nisso que você ouviu. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o versículo 45 em diante. Você abre sua Bíblia, então você bota lá na Bíblia em áudio e você vai ouvir isso. E você vai meditar, medite, pense e tome uma decisão. Receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Arrependa-se. Porque Jesus pode vir hoje, pode vir amanhã, porque nós não sabemos a hora da sua vinda, porque Ele virá de surpresa para encontrar os servos leais e os desleais. Que tipo de cristão você é? Você é um cristão verdadeiro ou você é um cristão só de nome? Se você é só de nome, como infelizmente a grande maioria, tanto de católico quanto de protestante, são apenas nominais, da boca para fora. Então hoje seja um cristão verdadeiro, invocando o Senhor, arrependendo dos seus pecados, arrependendo-se dos seus pecados e crendo nele como seu Salvador pessoal. Invoca-o aonde você estiver, onde você estiver, e ele irá ao teu coração e ele transformará a tua vida. Que Deus abençoe. Até amanhã. Deus abençoe. Amanhã nós estaremos aqui no Instagram e vai ficar no IGTV, salvo, para você ver quantas vezes quiserem. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até amanhã.